Beleza, galera? Então vamos resumir tudo que você precisa saber aí sobre balanço financeiro, né? Tudo que nós abordamos aí na parte teórica, comentamos as questões e agora vamos para o nosso resumir aqui básico sobre balanço financeiro. Vem comigo aqui na tela e vamos com tudo fazer esse resumão aí, beleza? Então, galera, definições, primeiro tópico, né? Definições aí. Nós estudamos que é muito importante o que, galera? O artigo 103 da Lei 4.320. Ele informa que o balanço financeiro demonstra a receita e despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. E aí está a grande diferença lá do balanço financeiro com o balanço orçamentário. O balanço orçamentário, só a parte orçamentária propriamente dita, o próprio nome já indica. Já o balanço financeiro, né, tendo em vista esse caráter aí, né, financeiro, ele vai ter que me indicar tanto a parte orçamentária como a parte extra-orçamentária. Então ele nos retorna uma gama bem maior de informações, não é mesmo? Belezinha? Beleza, então receita e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentárias. Além disso, conjugados, né, com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, a rapa do tacho aí, né, da grana, do dinheiro, do financeiro, né, provenientes do exercício anterior, e também evidencia aqueles que se transferem para o exercício seguinte. A definição das normas aí de contabilidade aplicada ao setor público e manual de contabilidade aplicado ao setor público. É a mesma ideia, né, galera? Só que onde fala demonstra, ele fala evidencia, mas o texto é praticamente idêntico. Tranquilo? Sem maiores problemas. A grande diferença, mudança, né, já entrando na parte da estrutura, é que os ingressos e os dispêndios, eles passam a ser demonstrados por destinação de recursos, conforme nós vamos ver aqui na sequência. Então, estrutura clássica da Lei 4.320, ela nos retorna essas duas colunas, na coluna dos ingressos e a coluna dos dispêndios. E essa leitura e essa flechinha, o que? Para você facilitar lá na hora da prova, lembrando que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, quando você resolver as questões práticas sobre balanço financeiro, lembra dessa leitura aí no sentido horário, né? Qual é a ideia, galera? Você vai pegar a disponibilidade, o saldo do período anterior, soma com os ingressos extra-orçamentários, soma com as transferências recebidas, com os ingressos orçamentários, diminui os dispêndios orçamentários, as transferências concedidas e os dispêndios extra-orçamentários, e você vai chegar, né, no saldo ou disponibilidade para o período, para o exercício seguinte, beleza? Então essa é a leitura aqui que você precisa fazer em questões envolvendo a prática e do cálculo do resultado financeiro, belezinha? Tranquilo? Então, cálculo do resultado financeiro, você vai calcular basicamente, né, dessas duas, existem duas formas aqui, galera. A primeira forma é você fazer essa leitura que nós mostramos aqui na tela. Então você vai somar todos os ingressos, vai diminuir todos os dispêndios. Achou o resultado financeiro do exercício. E a segunda forma é justamente você pegar a disponibilidade para o exercício seguinte e deduzir da disponibilidade do período anterior, do saldo, né? Saldo para o exercício seguinte menos o saldo do exercício anterior vai te dar o resultado financeiro do exercício. Então nós temos duas formas: total de ingressos, total de dispêndios, diminuiu, fez esse confronto, você vai chegar no resultado financeiro do exercício. Lembrando, né, que pode ser uma bizarrice aqui, mas superávit financeiro não é calculado no balanço financeiro. Superávit financeiro é balanço patrimonial, confronto de ativo financeiro com passivo financeiro, tá bom? Resultado financeiro, ele vai indicar uma situação de superávit, só que o termo superávit financeiro não não está relacionado a balanço financeiro, tá bom? Belezinha?
Tranquilo? Lembre-se disso lá na hora da prova. Superávit financeiro, ativo financeiro confrontando com o passivo financeiro, quando o ativo financeiro é maior que o passivo financeiro. Isso é lá no balanço patrimonial. Belezinha? Então, duas formas de calcular o resultado financeiro do exercício. A forma mais comum e boa parte das questões de prova você vai usar justamente esse confronto dos ingressos com o dispêndio. Lembrando, galera, o parágrafo único aqui do artigo 103, que fala que as despesas orçamentárias, né, parágrafo único do artigo 103. Então, os restos a pagar inscritos, eles são computados como ingressos orçamentários para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. Então, nós estudamos isso, que é um artifício contábil, né, utilizado. Então, lembre-se, galera, RP inscrito é o que? Igual a ingresso extra-orçamentário. Então, inscrito, ingresso. Então, por isso que está aqui, ó, inscrição dentro dos ingressos. Restos a pagar pagos é dispêndio extra-orçamentário. Então, é uma coisa que pega muito aqui e você tem que se lembrar na hora da prova. Eu falei diversas vezes na aula, estou frisando mais uma vez aqui no nosso resumo. Resto a pagar inscrito, ingresso extra-orçamentário. Isso é o que, galera? Artigo 103, parágrafo único da Lei 4.320. Clássico e clássico. Talvez seja o principal ponto e o ponto mais crucial e importante para a sua prova. Não se esqueça disso lá na hora da prova, belezinha? Nós temos aí balanço financeiro, a estrutura nova, né? Nova entre aspas aí, porque ela não é tão nova assim, mas a grande diferença, galera, é que a estrutura passa por destinação de recursos, né? Vinculado à educação, à saúde, enfim, né? Ordinário e vinculado. Então, ingressos, exercício atual, exercício anterior, a questão da comparabilidade, né? E aí a mesma ideia da estrutura, receitas financeiras, transferências financeiras recebidas, recebimentos extra-orçamentários, né? Os restos a pagar inscritos, processados, não processados, saldo do exercício anterior na coluna aqui dos ingressos, né? E dispêndios, também, né, despesa ordinária vinculada por destinação de recursos, falou em destinação de recursos, raciocina com um balanço financeiro. Então, educação, saúde, enfim, as diversas destinações aí da despesa. Belezinha? Transferências financeiras concedidas, pagamentos extra-orçamentários. E aí entra a questão dos RPs, muito importante. Tudo que for pago da RP vai entrar aqui dentro dessa parte, né, dos dispêndios extra-orçamentários, pagamentos extra-orçamentários, despesas extra-orçamentários. Então, são várias formas aí, nomenclaturas, né, que podem aparecer na sua prova. Saldo para o exercício seguinte, demonstrando aqui caixa, equivalente de caixa, aquilo que foi de depósitos restituíveis, né, valores vinculados. Belezinha? Tranquilo. Então, basicamente é isso, galera. Então, só para quem não acompanha aí, nosso Instagram, @profgilmarpossati, as nossas redes sociais, fique ligado aí para mais dicas. Então é isso, balanço financeiro é uma demonstração bem tranquila, né? Sem maiores problemas, muito explorado em prova. Então você precisa saber basicamente é isso. Definição, artigo 103, a questão dos restos a pagar inscritos no ingresso, restos a pagar pagos nos dispêndios, artigo 103, parágrafo único da Lei 4.320. As estruturas, saber fazer essa leitura no sentido horário, nunca se esquecendo dos restos a pagar, e você vai ser bastante feliz lá nas questões de prova. A grande dificuldade, galera, das demonstrações de questões envolvendo demonstrações contábeis é que as bancas, elas colocam diversas informações e algumas informações você vai excluindo, porque elas são importantes lá no contexto do balanço orçamentário, no contexto do cálculo do saldo patrimonial, do cálculo do resultado patrimonial lá da DVP. Então essa fica a grande sacada em questões envolvendo demonstrações contábeis, é você identificar aquela informação que realmente importa, né, no contexto do balanço
se ele está pedindo resultado financeiro no contexto do balanço financeiro, se ele está pedindo resultado patrimonial no contexto de uma DVP, né? Se ele está pedindo saldo patrimonial, balanço patrimonial, se ele está pedindo o resultado orçamentário, o que importa? O que foi empenhado, o que foi arrecadado, né? Não me interessa ingressos extra-orçamentários. Agora, se ele colocar diversas informações e pedir o resultado financeiro, aí os ingressos extra-orçamentários são importantes, restos a pagar são importantes. Então, é esse contexto aí que, ao longo aqui das nossas abordagens, nós vamos destacando. Belezinha? Então, com isso, nós fechamos aqui o nosso resumão de balanço financeiro e, na sequência do curso, aí nós damos continuidade, né, ao estudo dessa instigante disciplina de contabilidade pública dentro desse assunto, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Forte abraço, bons estudos, eu te vejo então na próxima oportunidade. Fui!